Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para dar uma visão geral de um evento muito importante, muito significativo, que marcou a história da humanidade. A Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Lógico que as pessoas que estavam vivendo entre 1914 e 1918 chamavam de a Grande Guerra. Eles não sabiam que haveria a segunda para chamar aquela de primeira, né? Bom, nós temos sempre muitas causas para qualquer conflito e eles costumam estar ligados, essas causas costumam estar ligadas aos interesses imperialistas por matéria-prima, mão de obra, novos mercados. Mas vamos ver alguns específicos aí, né? Então, as causas gerais imperialistas estão ligadas ao imperialismo britânico, que tinha feito a primeira fase da Revolução Industrial e estava vendo a Alemanha se destacar. Fernando, mas a Alemanha tem indústria boa? Quase nenhuma, né? Volkswagen, Adidas, Mercedes-Benz, né? Tem bastante. Mas aí a Alemanha, lembra que quando ela estava passando pelo processo de unificação, lá do vídeo da Belle Époque, o líder da Prússia, o Bismarck, ele achava que um bom jeito de deixar o povo alemão unido era arrumando uma briga contra a França, da qual ele tirou a Alsácia-Lorena, região rica em carvão e ferro. A França vai querer a vingança, a França vai querer a Alsácia-Lorena de volta. Querer a Alsácia-Lorena de volta é uma revanche, é o revanchismo. Muito bem. No leste europeu, na porção direita de quem olha o mapa mundi, nós temos colonização de um povo bárbaro chamado eslavos. Sardinhas, cabelo ruivo. É lógico que isso é um estereótipo, mas para você ter uma ideia. E aí, estes eslavos, eles viveram em grande quantidade em territórios tanto da Rússia quanto da Áustria. E tanto a Rússia como a Áustria se achavam os descendentes legítimos dos eslavos, com o direito de poderem liderar todo o leste europeu. Ocorreram uma série de disputas, inclusive o arquiduque austríaco, quando foi visitar a Sérvia, que ele achava que era quase que o quintal da casa dele, o Francisco Ferdinando, foi morto por um grupo separatista ali da Sérvia, o grupo Mão Negra. E aí a intervenção da Áustria na Sérvia gerou praticamente o estopim, o pavio da bomba da Primeira Guerra Mundial. Lógico que uma guerra não tem apenas um motivo, mas esse foi o estopim, tá? Muito bem, além do revanchismo francês, do pan-eslavismo russo, nós temos, como eu já falei, o expansionismo britânico, o expansionismo inglês e o expansionismo alemão disputando mercados. A Alemanha estava construindo a ferrovia Berlim-Bagdá, que iria lhe dar acesso a poços de petróleo do Iraque para movimentar suas máquinas. A Inglaterra não ficou nem um pouco contente com isso. Na estratégia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não entendi essa frase. O inimigo do meu inimigo é meu aliado, é meu amigo. Por quê? Porque ele vai lutar contra o meu inimigo. Começa uma série de políticas de alianças. As duas alianças principais aí para começar a guerra são as alianças formadas por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália inicialmente, chamada de Tríplice Aliança. É só você lembrar que a aliança começa com a L, a Alemanha começa com a L, Tríplice Aliança é o lado da Alemanha. E Tríplice Entente, é só você lembrar que Inglaterra em inglês é England, Entente, England, da Inglaterra, França e Rússia, tá? Lógico que durante a guerra nós teremos mudanças. A Rússia vai pedir para sair para cuidar de problemas internos, a Revolução Bolchevique, que ele será assunto de outro capítulo, e os Estados Unidos vão entrar depois,
tá? Isso já nos leva a falar um pouquinho sobre o desenrolar da guerra. No comecinho de 1914, poderíamos dizer até 1917, ninguém duvidava de que a vitória seria alemã. Os alemães estavam com grande vantagem, tanto pelos seus armamentos como pela estratégia de trincheiras, né? Eles sabiam fazer muito bem, cavar valas, colocarem os soldados e colocarem os sacos de terra das trincheiras cavadas para proteção. E quando avançavam, as trincheiras já serviam de obstáculo para os outros adversários, né? E a Alemanha estava indo muito bem. Só que quando a Rússia pediu para sair para cuidar da Revolução Bolchevique, os Estados Unidos, que tinham feito uma série de empréstimos, tanto em dinheiro como em armamentos, falaram, nossa, não podemos perder essa guerra. Se a Rússia sair, aí que nós perderemos de vez. Os Estados Unidos decidem entrar diretamente no conflito e enviam soldados descansados, com armamentos novos. Eu faço uma analogia que é como você ter o Messi no seu banco de reserva para entrar na prorrogação. Faz muita diferença você ter um excelente jogador que está descansado quando todos os outros já estão muito cansados. Então, depois de 3 anos de guerra, em 1917, os Estados Unidos entram com soldados descansados, armamentos novos e mudam todo o rumo da guerra. Aquela vitória que todo mundo achava que era certa da Alemanha é revertida. Fernando, a guerra só traz coisas ruins para o mundo. Em nenhum momento aqui eu estou querendo defender a guerra, mas acabaram acontecendo 2 coisas como efeitos colaterais da guerra, uma bem negativa, né? O nazismo, com a derrota alemã. Os vitoriosos impõem pesadas penas à Alemanha, dizem que eles são os culpados da guerra, pedem para devolver a Alsácia e a Lorena para a França, pedem para pagar multas para os vitoriosos, ficam proibidos de aumentarem o seu exército e a sua produção de armamentos. A Alemanha fica numa recessão econômica muito grande imposta por um tratado que os vencedores fizeram, o Tratado de Versalhes. E quando a Alemanha é humilhada, no povo alemão, junto com um líder ali austríaco que estava em aliança com a Alemanha, o Hitler, que tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial, surge um sentimento de vingança que vai despontar no nazismo. Muito bem. A Primeira Guerra aumentou a participação das mulheres na sociedade. Como os homens estavam na guerra e muitos deles não voltaram ou voltaram feridos, o espaço das mulheres nas fábricas, no mercado de trabalho e, consequentemente, nas decisões da sociedade acaba aumentando. Então, um efeito colateral positivo da guerra, lógico que deveria ter ocorrido muito antes, mas foi com a participação das mulheres no mercado de trabalho, aumentando seu poder de influência no mundo. Bom, gente, é lógico que este não é um vídeo profundo sobre a Primeira Guerra Mundial, é um vídeo para você ter uma visão geral dela e espero que esse objetivo tenha sido alcançado. Até a próxima!